Então, daquele modelo de sempre, tá? Eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer a questão, pensarem sobre ela, depois a gente responde juntos, beleza? Então, vamos dar uma resumida aqui. No lançamento horizontal, eu só tenho velocidade inicial em x, certo? Ele só dá velocidade inicial em x. Em y não tem. Em y só começa a ter velocidade quando ele começa a queda, certo? Então, no eixo horizontal em x, eu tenho um movimento uniforme, eu uso a equação do movimento uniforme, velocidade é a distância pelo tempo, se eu quero saber a distância, é a velocidade vezes tempo, tá? Já no vertical, não, eu tenho um movimento variado, ou seja, eu tenho uma aceleração. Só que, para nossa sorte, essa aceleração é a da gravidade. Aí é só substituir o valor lá da gravidade, que geralmente a gente arredonda para 10, e eu tenho as equações, tá? Para saber a altura ou tempo de queda, eu relaciono com y igual a 1 meio de gt ao quadrado, tá? Ou 5t ao quadrado, né? Quando a gravidade for 10. Tá? Por que isso? Porque como eu não tenho velocidade inicial em y, some boa parte da equação e sobra só isso, tá? E para saber a velocidade, tá, em y, quando o corpo está andando em qualquer ponto, é só multiplicar a gravidade vezes o tempo que você quer saber essa velocidade, tá? E a velocidade que ele bate no chão é a soma vetorial das duas, tá? A velocidade em qualquer ponto aqui, quando ele bate no chão, eu tenho a velocidade em x e em y, é uma soma vetorial. Como as duas são perpendiculares entre si, eu tenho que calcular o teorema de Pitágoras aqui, por isso que tem esse ao quadrado e raiz aqui, beleza? Então, lembrando, tá? A velocidade em x não muda, é sempre a mesma, tá? E o tempo que ele vai passar com essa velocidade depende da altura que ele está caindo. O tempo que ele passa no ar depende apenas da altura, beleza? O y. Então, vamos lá começar a fazer algumas questões para a gente praticar aí e forçar o raciocínio para entender a situação, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão aqui. Um estudante pretende lançar horizontalmente uma pequena esfera a partir do piso superior de uma escada, de modo a atingir o quarto degrau. Tá aqui a bolinha, tá? Ele quer lançar ela para ele bater no quarto degrau. Então, 1, 2, 3, 4. Ele quer que bata aqui, beleza? Ok. Considere a profundidade de cada degrau igual a 30 centímetros, tá? Então, aqui a distânciazinha de cada degrau, 30. E a altura entre dois degraus, aqui, ó, a altura, 20 centímetros. Beleza. Ele diz, sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, né? Aquele valor arredondado, pode-se afirmar que a máxima velocidade de lançamento V0 é igual a... Vamos lá. Ele quer lançar essa bolinha aqui para bater no quarto degrau, certo? Ele não pode bater nem antes nem depois do quarto degrau. Tranquilo? Ideias de como resolver isso, para saber qual velocidade que ele vai ser lançado aqui. Alguém tem alguma ideia? Vamos lá. Pense aí um pouquinho. Lembrando que essa velocidade é em x, né? Qual a velocidade em x que ele vai lançar para bater aqui no quarto degrau, certo? Não pode ser nem antes nem depois do quarto. Tem que ser no limite aqui do quarto. E aí, alguma ideia? Ninguém? E aí, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Quando ele está sendo lançado aqui, ele leva um tempo para chegar no quarto degrau. Todo mundo consegue enxergar bem isso, né? Pessoal? Ok? Uhum. Ok. Ele leva um tempo para chegar no quarto degrau, certo? Esse tempo é o que influencia o quanto que ele vai andar, certo? Então, a velocidade com o tempo diz a distância que ele vai bater. A gente pode calcular a distância e a altura, tá? Já já a gente faz isso. Só que o tempo que ele vai passar aqui andando depende de quem apenas? Quem lembra? O tempo que ele passa só depende de uma coisinha. Quem lembra? Que coisinha é essa? Dependendo da altura.
Da altura, muito bem, tá? É a altura, tá? A única coisa que diz O tempo que ele vai que cair passa depende no da ar altura. depende só da altura, beleza? Então, a gente calcula a altura para achar o tempo que ele vai levar para cair. Com o tempo que ele vai levar para cair, sabendo a distância, a gente sabe a velocidade que ele tem que ser lançado. Se eu tenho distância e tempo, eu acho a velocidade que ele pede, certo? Então, vou printar aqui isso para botar no Paint para a gente resolver, beleza? Eu acho que eu apertei alguma coisa que não era para apertar. Deixa eu ver se vai. Foi. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo vendo aí a tela do Paint? Beleza. Sim. Vamos calcular o x e o y, certo? A distância e a altura. É só uma questão de multiplicar os degraus aqui, né? Então, vamos lá. X. A distância x vai ser com 4 degraus, né? Qual a distância aqui dos degraus? 30 centímetros. Então, vai ser 4 vezes 0,3, certo? Porque está em centímetro, a gente transforma para metro. Alguém tem dificuldade com isso? Não. Beleza. Se tiver, pode falar, pessoal. Então, quanto vai ser o x? X vai ser 1,2 metros, certo? 4 vezes 3 dá 12, com 0, fica 1,2. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver rápido, pode falar, beleza? Eu explico direitinho, passo a passo. Tranquilo para aí? Beleza. E o Y? Porque no caso, ela professor, fez essa cirurgia de onde veio o 4? em 2007. Porque, desculpa, porque ele fala que tem que atingir o 4º degrau. Então, ele tem que andar 4 degraus aqui. Ah, entendi. Beleza? Aí, cada degrau tem 30 centímetros de distância. Aí, é 4 vezes 0,3 em metro. Beleza? Entendi, isso aí eu já entendi. E a altura também. São 4 degraus vezes quanto é a altura do degrau? 20 centímetros. Então, é 0,2. Então, a altura vai ser 0,8 metros. E é essa altura que vai dizer o tempo que ele vai cair, certo? O tempo que ele leva para chegar no chão. Como é que a gente calcula? Vocês lembram? Y é igual a 5t ao quadrado, se a gravidade for 10. Como aqui é 10, eu posso usar essa equação, certo? Então, vamos começar a fazer contas. 0,8 é o y, é igual a 5, que é 5, né? E t ao quadrado, eu quero descobrir o t, beleza? Então, t ao quadrado vai ser igual a 0,8 dividido por 5. Quanto é 0,8 dividido por 5? Vocês sabem? Se fosse por 10... Desculpa, pode falar. Não, que eu tô... 0,016. Quase. É 0,16, tá? Ah, tá. 0,16, beleza? Porque se fosse por 10, pessoal, seria 0,08. Mas como é por 5, vai ser o dobro, né? Então, vai ser 0,16. Se tem dúvida de fazer essas contas de cabeça, faz na mão mesmo, tá? Faz a continha lá direitinho, beleza? Então, t vai ser igual a raiz disso, né? 0,16. Deixa eu desenhar a raiz aqui. Ô, professor, se eu dividir o 8 por 5, foi? 0,8 por 5. 0,8, tá? Vamos lá. Quanto é a raiz de 16? 4. Como é 0,16, a raiz é 0,4. Beleza? Todo mundo ok? Ok. Pronto. Então, o tempo que ele leva para cair Mas é já 0... tá 4,0. Não, porque não acabou ainda não, tá? Ah, tá. Isso aqui é o tempo de queda. Ele quer a velocidade. Beleza? Ah, Então, para cair, ele leva 0,4 segundos. Para saber a velocidade em x, que é a velocidade de lançamento, vou calcular aqui agora. Velocidade em x. Desculpa, o espirro ia sair e não saiu. A velocidade em x é o x dividido pelo tempo, certo?
Então, a velocidade em x vai ser o x, cadê? 1,2 dividido por 0,4. Beleza? Vai dar 3. 12 dividido por 4 dá 3 metros por segundo. Então, o máximo de velocidade que essa bolinha pode ser lançada, quando ele bate aqui, tem que ser 3 metros por segundo. Se for mais que isso, ela passa do quarto degrau. Beleza? Então, esse é o máximo. Tranquilo? Que é a letra C. Ok? Dúvidas, pessoal? Podem falar. É sempre nesse modelo. Ou você sempre vai pegar o tempo de queda para saber, tá, o quanto que ele vai andar ou a distância que ele vai alcançar em relação à velocidade. E o tempo só depende da altura. Tranquilo? As questões de vocês, basicamente, vai ser isso. Fora as teóricas, entender o que é que muda, o que é que não muda do tipo do lançamento horizontal. Beleza? Vamos para a próxima? Todo mundo ok nessa? Pode ir para a próxima. Beleza. Deixa eu copiar ela para cá. Professor, tem Oi. como repetir de novo? Tranquilo. Você entendeu aqui como eu calculei a distância e a altura, certo? São 4 degraus que ele tem que andar, então é 4 vezes cada um. 4 vezes a distância e 4 vezes a altura. Aí, com a altura, o y, eu sei o tempo que ele leva para cair. Beleza? Então, é só saber a altura, eu acho o tempo. Y é igual a 5t ao quadrado. Essa é a equação. O y é 0,8, certo? Aí fui jogando, eu quero achar o t, está multiplicando, passa dividindo, o que está ao quadrado passa a raiz. 0,8 por 5, 0,16. A raiz 0,16, 0,4. Esse é o tempo de queda, beleza? Então ele tem esse tempo para cair, para andar essa distância de 1,2. Então, para achar a velocidade, distância pelo tempo, x sobre t. E se o senhor, desculpa interromper rapidão. Pode falar. Se o senhor fazer esse 0,8 dividido por 0,4. Cadê 0,4? Aqui? Sim. Não, porque não pode, né? Porque é altura e tempo. Não pode ser uma divisão. Altura e tempo, né? Aqui está na mesma equação, ó. Y e t, entendeu? Aí aqui eu jogo em outra equação, beleza? Deu para entender. Esse é o x, aqui é o do y. Então, 1,2 dividido por 0,4, 3 metros por segundo. Se ele lançar com essa velocidade, ele bate aqui no quarto degrau. Beleza? Vamos para a próxima? Show. Acho que eu vou ter que fazer 2 processos, porque é em outra página do... Deixa eu tentar. Acho que dá. Deixa eu ver se foi. Foi. Espera aí. Deixa eu colocar aqui e boto pro lado. Beleza. Enfim, como é teórica, dá para deixar aqui, não tem cálculo não. Vamos lá. Acho que não atrapalha muito não. Beleza? Vamos lá. Ó. 2 blocos A e B são lançados sucessivamente na horizontal, de uma plataforma de altura H com velocidades VA e VB. Beleza. Que aqui ele lançou da mesma altura 2 blocos, tá? Cada um teve um alcance diferente. Atingindo o solo nos pontos A e B, como indica a figura. Então tá aqui a altura, o A chegou nesse ponto, numa distância D,
e o bloco B chegou na distância 2D, o dobro da distância do A. Beleza. Ele pergunta o seguinte: os tempos decorridos desde que cada bloco abandona a plataforma até atingir o solo são TA e TB, o tempo de A e o tempo de B. Pode-se afirmar que, então, ó, ele relaciona tempo e velocidade. Vamos lá. Pessoal, qual a única coisa que influencia o tempo de queda? A altura. Eles estão caindo da mesma altura. Então, o tempo que os dois levam para chegar no chão é o mesmo. Todo mundo entendeu bem isso? Sim. Tá? Não importa a distância que ele andou, a massa deles, não importa nada. A única coisa que influencia no tempo de queda é a altura. Beleza? Então, você tem que marcar uma alternativa que tenha o mesmo valor de tempo. Aí, mesmo se você não soubesse a outra parte, você já ia eliminar alguns, né? Então, teve uma falha aqui na... Enfim. Tá vendo? Que tempo de A é igual ao tempo do B. Beleza. Certo. Letra B. Tempo de A é igual ao tempo de B. Então, pode ser a letra B também. E tempo de B é igual ao tempo de A na letra C, que também está valendo. Aqui, ó, tempo de A é igual a 2 vezes o tempo de B, não pode ser a letra D, porque está dizendo que é o dobro do tempo. E o tempo de B é igual ao dobro do tempo do A. Então, não pode ser nem a D e nem a E. Então, a gente só fica entre A, B e C. Então, por isso que é importante analisar as informações que você tem com as alternativas. Porque se você não souber outra parte, o bom é saber tudo, óbvio, né? A gente estuda para saber o que aparecer na situação a gente resolver. Mas só supondo que você não soubesse o resto, você eliminaria duas alternativas. É mais fácil chutar entre 3 ou entre 5? É mais fácil chutar entre 3, certo? Agora, óbvio que eu não estou dizendo para vocês chutarem as questões não, tá, pessoal? Vocês têm que analisar. Mas vocês entenderam o que eu quis fazer, né, com vocês? Então, e agora? Vamos analisar a velocidade. Pessoal, o que é que influencia no quanto que a pessoa vai andar para o lado aqui no lançamento? A distância. Não, a distância sim. O que influencia nessa distância aqui? A velocidade, porque o tempo está sendo o mesmo, né? Uhum. Então, a velocidade do A foi menor que a do B, certo? Isso é um fato. Se o B andou o dobro da distância do A, significa que a velocidade do B é o dobro da velocidade do A. Entenderam? Sim. Tá? Não tem como ser a mesma velocidade, porque o tempo de As queda é o mesmo. velocidades são diferentes. Isso. E além de ser diferentes, é em fator de dobro. Beleza? Porque o B atingiu 2 vezes a distância do A. Certo? Então, a velocidade de B é 2 vezes a do A. Qual é a alternativa que marca isso? Letra B. Não. A letra C, tá? A velocidade do B, eu não sei se dá para enxergar bem aí para vocês. Ah, tá. É que eu É não a do tava vendo, B, não. que é 2 vezes a do A. Tá? Cuidado para não confundir isso. Beleza? Porque ela atingiu o dobro da distância. Tranquilo? Então, seria a letra C aqui. Tempo igual, porque está na mesma altura. Só que a do B, a velocidade é o dobro do A, porque ela caiu o dobro da distância. Dúvidas sobre a parte teórica? Podem perguntar. Todo mundo ok? É porque eu tô olhando aqui. É porque ficou um pouco ruim de enxergar, não foi? Eu não consegui dar Olha, mais um, porque senão... TV, tempo, né? Uhum. Tempo de B igual ao tempo do A. Aí aqui tem A VB é igual velocidade a 2VA. é o Beleza? dobro do ar. Tranquilo? Pronto. Tranquilo. Vamos outra. Acho que só mais essa para a gente ir pro primeiro intervalo de 5 minutos, depois a gente faz mais. Ok. Ó, uma questão que estava no concurso da Marinha. Olha que legal. O negócio é... Deixa eu dividir ela em duas partes aqui.
Pessoal, vocês vão chegar no ensino médio sem se passar em nenhuma parte da física. Vocês estão pegando boa parte que vocês vão ver no ensino médio de entender essa noção de movimento e vetor, que é o que vocês vão ver do começo ao fim no primeiro ano do ensino médio, e vão arrasar. Pessoal, pode perguntar para seus amigos aí que fazem ensino médio, perguntem como é a física do primeiro ano. Assim, não é que eu estou querendo assustar vocês, lógico, mas ela é a pior que tem, porque é o primeiro contato que vocês têm com esse tipo de análise. Vocês tendo antes, vai melhorar muito a vida de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Então, nós temos aqui um barco, tem uma alturazinha para o cara chegar na água, e tem uma distância para o cara pular e bater na água. É isso que a figura está dizendo para a gente, certo? Agora vem as informações. Um mergulhador se lança ao mar saltando de uma altura H de 4,9 metros. Vou pular aqui de 4,9 metros, beleza? Em relação à linha d'água, e com velocidade inicial apenas horizontal de 2,5 metros por segundo. Ou seja, ele pulou aqui só horizontalmente com essa velocidade, certo? A velocidade em x é essa. A partir da proa de um navio, que se encontra parado, beleza? Como mostra a ilustração. Então tá aqui o navio parado, o cara foi lá e pulou. Ele atinge a superfície da água no ponto P. Então, ele pulou aqui e atingiu esse ponto, que está a uma certa distância do barco. Cadê? Sim. Sabendo que a aceleração da gravidade é 9,8, ou seja, eles não arredondaram aqui, tá? Que é da marinha, né? Ele já deixou um pouquinho mais difícil, tá? Pode-se afirmar que a distância D em metro é igual a... Então, ele quer saber qual é a distância aqui do barco até o ponto P. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que, pessoal? Lembrem, pense aí. Primeira coisa que a gente tem que saber. O tempo. Que deu. Exato. O tempo que ele passa para cair, certo? O tempo que ele leva para cair. Beleza. O tempo só depende de quem? Da altura. Da altura. Da altura. E da gravidade, no caso normalmente é 10, aqui ele botou 9,8. Então, tentem calcular aí com essa gravidade 9,8, já já a gente confere. Tentem fazer sozinhos, rapidinho. Nós temos 6 minutos. Deixa eu pegar a gravidade é essa. Ah, a equação, para quem não lembra, tá? A equação é essa. Como não é 10, né? Então é gravidade vezes tempo ao quadrado. Opa. Você divide a gravidade por 2, relaciona com a altura e acha o tempo, beleza? Estavam fazendo assim vocês? Sim. E acharam alguma coisa já? Ainda não. Professor, dá 4,9? O que dá 4,9? A divisão, o tempo, o quê? Não, então foi errado. Não, peraí. Tá fazendo sentido. Eu quero saber o que foi que deu 4,9. Eu fiz a divisão de 9,8 e 2. Antes de multiplicar o tempo junto com a gravidade. É igual a gravidade, que é 9,8, vezes t ao quadrado dividido por 2. Beleza. Eu dividi antes. O próprio y, que é a altura, pessoal, h é 4,9. Uhum. E 9,8
9,8 dividido por 2 também dá 4,9. Ou seja, opa, desculpa. Ou seja, facinho de calcular isso. Quem vai ser o tempo aí nessa história? O tempo não é o 2,5 segundos, não? Não, isso Não, é... o tempo. Ó, tem 4,9 aqui e 4,9 aqui. Eu quero saber o tempo. Peraí. O tempo só pode ser quanto? Peraí. Já sei. Raiz de 1. Isso, quanto é a raiz de 1? 1. Então o tempo só pode ser 1, né? Para dar 4,9 dos dois lados, o tempo só pode ser 1. Entenderam? Eu ia somar eles. Uma coisa completamente diferente. Tempo, 1 segundo de queda, tá? Por quê? Professor, você falou que 1 segundo de queda é a queda de 5 metros. Quando a gravidade a gente arredonda para 10. Mas aqui ele botou 9,8. Ele dificultou isso aqui, só que facilitou no tempo, porque a conta ficou muito mais fácil. Entenderam? Dependendo da conta, sem ele arredondar, vai ficar mais difícil, né, professor? Não, por exemplo, se ele arredondasse para 10, fazer a conta com 10, divisão por 10 é muito mais fácil, né? Uhum. Só que o 9,8 ele não arredondou. Mas a conta também ficou fácil, tá? Então o tempo de queda foi 1 segundo, certo? E calcular com 1 também é muito fácil. Porque ele passou 1 segundo com essa velocidade. Então, quantos metros ele andou? Ó, ele passou 1 segundo com a velocidade de 2,5 metros por segundo. Então, quanto ele andou de distância? 2,5 metros. Beleza, né não? Quer que eu faça a conta aqui? Eu vou colocar, tá? É só dividir. X é igual a velocidade em x vezes o tempo. A velocidade, cuidado, tá? É multiplicando. Dividindo é quando a gente queria achar a velocidade. Multiplica. Aqui a Nossa. gente quer achar a distância. Daqui para cá, a velocidade foi 2,5. Ele passou 1 segundo com essa velocidade. Então, x é 2,5 metros. Que é a letra D. Beleza? Então, como eu falei para vocês, sempre vai ser isso. Qualquer situação no lançamento horizontal, você sempre vai precisar saber o tempo que ele levou para chegar até o chão, para saber a que distância ele chegou naquele ponto, tá? Ou a velocidade que ele foi lançado, beleza? Ou se você tem um tempo e a velocidade, você acha a altura que ele caiu, beleza? Então, Eu sabia que ia saber... multiplicar, porque a gente tá? não multiplicou ainda, a gente só tinha dividido. Aí Não, eu acho que a gente... mas aí isso depende, né? Pode ter um monte de questão só multiplicando, um monte de questão só dividindo. Tá? Você tem que entender a situação. Tá? Se eu quero achar a distância, como aqui está pedindo distância, é velocidade vezes o tempo. Se você quer achar a velocidade, é a distância dividido pelo tempo. Lembrem disso. Tá certo? Então, sempre pense nessa estrutura. Falou em lançamento horizontal, tempo que ele levou para cair. O tempo que ele levou para cair só depende da altura. E assim eu consigo achar a distância que ele andou ou a velocidade com que ele foi lançado. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos menos que 1 minuto aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando a gente voltar, a gente faz mais questões sobre isso, beleza? Dessa vez eu vou tentar deixar vocês terminarem a questão sozinhos, beleza? Voltamos em breve.
Estamos de volta, meus jovens, vamos lá. Continuando nossa brincadeira de fazer mais questões. Deixa eu pegar aqui mais outra pra gente. Fizemos a do barco. Vamos pegar outra aqui. Uma do ITA. Você já ouviu falar do ITA? Pessoal, a minha tela ficou de cabeça para baixo. Eu apertei print screen e a tela ficou de cabeça para baixo. Eu quero saber como é que resolve isso, eu juro para vocês. Como é que resolve isso? Ah, o print screen gira a tela, eu não sabia disso não. É? Não, agora... Um momento. Professor? Pessoal, a minha tela ficou de cabeça para baixo, tá uma loucura aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu só fui salvar a questão. Eu vou ter que reiniciar o computador aqui rapidinho, tá? Espero que 5 minutos eu Beleza. volte. Ficou de cabeça para baixo, enfim. Já já eu volto.
Estamos de volta. Todo mundo me ouvindo aí? Pessoal, estão me ouvindo? Voltamos. Galera. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Consegui resolver o problema. Vamos lá. Estamos ouvindo. Prosseguindo. Vou botar aqui, compartilhar a próxima questão para vocês. Vamos lá. Está aparecendo para todo mundo a questão? Beleza, vamos lá. Essa aqui vocês vão tentar fazer, certo? Dá um tempinho para vocês resolverem. Ele fala o seguinte: uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando o solo, decorridos aproximadamente 2 segundos. Sendo de 2,5 a altura de cada andar, o número de andares do edifício é... E aí, pessoal? Lançou uma bolinha horizontalmente, tá? Que levou 2 segundos para tocar no chão. Ele quer saber quantos andares tem no prédio, sendo que cada andar tem 2,5 metros. Ideias? Como é que a gente resolve isso? Tentem fazer. Já a gente confere. Todo mundo entendeu a pergunta? Ele quer o quê, professor? Ó, o cara lançou uma bolinha, tá? Do alto de um prédio. E ela levou 2 segundos para chegar no chão. Ele quer saber quantos andares tem no prédio. Né? Não, quantos andares tem no prédio, sabendo que cada andar tem 2,5 metros de altura. Então, para isso, você descobre a que altura ele caiu e divide a altura pela altura do andar. Aí você sabe quantos andares tem um prédio. Entenderam? 2 andares, no caso, dá 5 metros. E aí? É 5 metros? A equação é essa, né? Y, que é a altura, é igual a 5t ao quadrado, já que a gravidade é 10, né? Aí é 5t ao quadrado. O tempo foi 2 segundos. Qual foi a altura que ele caiu? 2,5 por andar. Repete. 2,5 por andar. É, 2,5 por andar. Certo, mas eu tô falando o seguinte. Ele caiu 2 segundos. Ele levou 2 segundos para chegar no chão. Qual altura ele levou? Que altura ele caiu? De que altura ele caiu em 2 segundos? Aí você acha a altura total e descobre quantos andares tem o prédio. Entendeu? Entendi. Quantos andares ele tem um prédio? Se possui cada prédio tem 2,5 metros. 2 mais 2,5 dá 8. 8 andares? 8. Vamos lá. Vamos saber a altura total. 5 vezes tempo ao quadrado, no caso o tempo foi 2. 2 ao quadrado. Y é igual a 20, 5 vezes 4. Ele caiu de 20 metros de altura, certo? Então foi de quantos andares? 20 dividido por 2,5 dá? 8. 8, que é a letra C. Todo mundo entendeu bem isso? Deu para entender. Beleza. Já estou se acostumando vocês com a ideia de como resolver, tá vendo? Sempre vai depender disso, ou do tempo ou da altura. Se ele dá um, você calcula o outro. E fica bem mais fácil quando é com questões. Quando você sabe... A pessoa explicando, vem muita teoria, pá, e a pessoa fica meio... Na prática, né, a gente aprende.
É. Se a gente tivesse tendo aula presencial, a gente ia começar a calcular a velocidade derrubando bolinhas ou moeda das escadas do colégio. Aí pegava na escada, dava um peteleco, aí calculava o tempo, a distância, calculava a velocidade. Aí assim, na prática ia ser bem mais interessante. É como, por exemplo, um copo vai caindo de uma mesa. Isso. A mesa, ela tem mais ou menos meio metro. É, por aí. Aí Meio vai... metro, 60, 70 centímetros, por aí. É, por aí. Aí qual foi a velocidade para ela cair ao chão? Isso. A gente ia fazer isso na prática. Só que, por enquanto, não dá, né? Deixa a pandemia Porque eu aliviar acho que mais. esse assunto vai acabar e a gente não vai, quando voltar às aulas, não ter esse assunto. O quarto bimestre de vocês vai ser astronomia. Lembrem disso. Tem uma teórica aqui. Vamos pegar uma outra questão teórica aqui. Alguém falou alguma coisa? Ô, Luan, Oi. por que deu 8? Eita, deixa eu voltar aqui. É porque é o seguinte, desculpa, eu acabei não botando o cálculo. Foi. A altura total foi 20 metros, certo? Aí cada andar tem 2,5 metros. Ele quer saber quantos Dividiu. andares tem. Então, você pega 20 Dividido por 2,5, que dá por 8. 2,5. Aí são 8 andares. Opa. Entendeu agora? Aham. Acabei falando e não botando a conta aqui. Foi. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, questão teórica. Ó, ele fala o seguinte. A figura a seguir mostra 3 trajetórias de um... Alguém querendo entrar na aula. Volta. A Acho que é figura o Jay. seguinte mostra 3 trajetórias de uma bola de futebol que é chutada de um mesmo ponto. O cara chutou aqui 3 trajetórias, beleza? Ele fala o seguinte: o símbolo T representa o tempo de permanência da bola no ar. VV, o módulo da componente vertical da velocidade inicial da bola, tá? Então VV, velocidade vertical em Y. E VH, o módulo da componente horizontal da velocidade inicial. Então VH é a velocidade em X. Ele quer saber o seguinte: em relação a essas 3 grandezas físicas e considerando as 3 trajetórias A, B e C, representadas livres da resistência do ar, ou seja, o ar não atrapalha nesse movimento aqui, tá? Elas estão se movimentando livremente só com a gravidade. Pode-se concluir que, então analisem aqui cada movimento aqui em A, B e C e tentem achar uma alternativa aí. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e Esse chegar tipo a de uma questão eu conclusão. acho mais difícil, velho. Porque é só Porque pelo Eu, simples de velocidade, eu de já tenho tempo. a minha resposta. Beleza. Tentem aí, pense aqui o que acontece em cada movimento para chegar a uma conclusão de alternativa. 3 minutinhos aí para vocês. Tentem. Ah, Tempo de A, então tempo de depois eu B. digo a minha resposta. Ok. O símbolo de T representa o T é tempo o de tempo, né? TA, permanência. TB, TC. VV é a velocidade vertical, ou seja, a velocidade em Y. Aí VVA é a velocidade em Y de A. VVB, entenderam, né? E assim você Uhum. analisa tudo aí. A velocidade inicial da bola VH, a bola do componente horizontal.
E aí, alguma conclusão? Eu tô em dúvida entre duas. Quais são as alternativas que está em dúvida aí? A, B e a D. B e D. Beleza. Alguém mais? Alguma coisa? Eu acho que é B. Eu não consegui, não. Vamos lá. O que é que a gente tem que analisar aqui? A bola está saindo do mesmo ponto aqui e está fazendo o mesmo tipo de movimento, que é subir e descer, certo? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Todas estão subindo a uma mesma altura, certo? Todo mundo enxerga isso? Você? Oi? Não entendi. Sim, enxergamos. Era o barulho do fundo, eu pensei que era alguém falando. Ó, então, todos chegam na mesma altura. Então, se eles chegam na mesma altura, a única coisa que influencia no tempo de queda é a altura. Então, se todos estão na mesma altura, todos levam o mesmo tempo para subir e descer. Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu essa parte? Pessoal? Todo mundo entendeu isso? Sim, deu para entender. Todos estão na mesma altura, então todos levam o mesmo tempo para subir e descer. Então a gente já elimina a Correto. alternativa aí que não tem o tempo igual. A diz que o tempo é maior e a E diz que o tempo é maior, né? Então a gente fica entre a B, C e D, ok? Os tempos são iguais de subir e descer, certo? Outra coisa, se todos subindo na mesma altura, significa que A a velocidade é velocidade igual. em Y é igual. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Uhum. Então, todos na mesma altura, todas as velocidades verticais, ou seja, a velocidade em Y, tem o mesmo valor. Então, qual a alternativa que tem isso? VVA, VVB, VVC. D. B e a C. A D diz que é maior, tá? Aqui, símbolo do maior. Diz que são diferentes, então não pode. Então já Assim fica não entre a tem. B e a C. Aí o cara já corta. Isso. Aí agora vamos analisar a velocidade horizontal. A velocidade em X, certo? Em X, quem vai mais longe tem um maior valor, porque ela só depende do tempo, né, e da velocidade. O tempo é o mesmo, então o que muda é a velocidade. Quem tem a maior velocidade aí? Em X. O C. C. Depois vem o B, depois vem o A. Então, o C tem que ser maior, depois o B, depois o A. Ah, então é a Então, só letra B. pode ser a letra B. Velocidade em C é maior que o B, que é maior que o A. Então, certeza. Entenderam como é que analisa agora isso? Assim sim. Entenderam? Que não é tão difícil. Tipo, É só analisar eu não tava nem prestando atenção nos iguais, quem é maior, quem é menor. Eu não tava olha o conseguindo símbolo. raciocinar. Uhum. Tranquilo. E vamos mais Por uma isso que para eu tava encerrar. achando um bicho de 7 cabeças. Vamos mais uma de cálculo para encerrar. Vai dar. Essa aqui envolve o lançamento. Deixa eu ver se tem no final do módulo, é melhor. Essa aqui envolve o lançamento oblíquo. Não. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho mesmo. Ele envolve um pouco de lançamento oblíquo, mas o raciocínio em si é de lançamento horizontal. Vamos aqui. Tem uma questão aqui, ó. Fala o seguinte. Uma partícula é lançada do solo a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo com um ângulo de 60 graus. Beleza? Acima da horizontal, atingindo o alto de um penhasco que encontra-se a 4,5
5 metros de distância do lançamento, caindo em uma superfície plana e horizontal em 1 segundo, exatamente no ponto B. Como mostra a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade no local como 10 metros por segundo ao quadrado, determina a distância AB, o quanto que ele andou aqui nesse pedacinho, certo? Cadê? Da borda do penhasco ao ponto onde a partícula caiu em metros. Então, vamos lá. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Vou dar uma acelerada aqui, eu vou responder com vocês, que já acaba, né? Vamos lá. Ó. O que é que vai acontecer aqui? O cara chutou a bola, tá? Lançou aqui essa partícula, com 10 metros por segundo, com um ângulo de 60. A gente acha esse valor em x só, certo? Por quê? Existe alguma razão para a velocidade em x mudar? E aí? Não. Então, a Não. velocidade em x é a mesma. Se ele levou um segundo, ó, se ele levou um segundo para sair daqui e bater aqui, eu só vou analisar o x. Então, acha a velocidade em x. Com esse tempo, eu sei o quanto que ele andou. Entenderam? Aí é só subtrair do 4,5. Aí você acha esse pedacinho aqui que ele andou. Vamos lá. Quem é a velocidade então em x? quer dizer que ela bateu e percorreu andou um pouco, né? Não, ela bateu e parou. Só que ele andou daqui para cá, ó, antes do penhasco, 4,5 metros. Ele quer saber só esse pedacinho aqui, entendeu? Entendi. A velocidade em x é a velocidade inicial vezes x depende do seno ou do cosseno, quem lembra? Acho que é seno. Não, x é o cosseno, tá? Cosseno de 60. Então, a velocidade em x é a velocidade que foi 10, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Quem é a velocidade em x? 10 vezes meio dá 5 metros por segundo. Tranquilo? Então, Tranquilo. ó, a velocidade dele em x é 5 metros por segundo. Ele passou quantos segundos com essa velocidade? 1. Então, quanto que ele andou? 1 metro. A velocidade dele, a velocidade dele é 5 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo que passa, ele anda 5 metros. Ele passou 1 segundo com essa velocidade. Então, ele andou 5 metros. 5 metros. Se daqui para cá ele andou 5 metros, quanto é esse ponto AB? Já que aqui é 4,5. Falta quanto para ele completar os 5? 5. Não. É esse. Ó, daqui ele andou 5 no total. Daqui para cá ele andou 4,5. Falta quanto para fechar? Meio. 0,5. Entenderam? Então, AB, que é o que ele quer saber, é igual a 5 menos 4,5 metros. Que dá meio metro. Ah, que básico, que fácil. A letra A. Não é que é tão difícil. É só entender o que está acontecendo. Parece o bicho de 7 cabeças. Agora você tem que raciocinar um pouquinho, né? Entenderam? Sim. Mas o cosseno de 60 é meio, é? É 1 sobre 2. Tá? Ah, é. Porque, ó, pareceu que era um lançamento oblíquo, mas eu só analisei o x. O que é que eu analisei do oblíquo? Só o cosseno aqui. Só isso. Mas o resto foi tudo analisei em x. Entenderam? Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Ficou. Pronto. Todo mundo ok, né? Então, semana que vem a gente faz a revisão, tá? Aí analisa passo a passo, as contas, as equações e faz mais questões para vocês fazerem uma prova tranquilamente aí. Tranquilo? Então, vou parar a gravação.